Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Minha gente, bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores. Eu sou o Nelson Carneiro. É aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinhos até o meio-dia, né? Com a sua participação pelo telefone 21 25 30 90. Você liga, dá a sua opinião, tá legal? E nós estamos aguardando aqui a presença também do Gustavo Fuscaldo e do Marcos Paulo, né? E nós já estamos aqui no estúdio com a presença do nosso amigo Edson de Oliveira, do José Carlos Rocha e o Will nas carrapetas. Bom, e daqui a pouco nós vamos passar para vocês aí o sorteio, né, dos candidatos a prefeito, as datas que está disponibilizado para os candidatos comparecer aqui na Rádio Fluminense e apresentar suas propostas. Não é debate, tá, minha gente? É entrevista, tá? Acabamos de sortear, daqui a pouco o Zé Carlos vai passar o dia e horário, tá legal? E vamos aqui dar um bom dia ao nosso Christian Ferraz, diretor de programação da Rádio Fluminense, e também ao Alexandre Torres, o presidente das organizações Fluminense. Aquele abraço, Alexandre. E nós vamos dar um bom dia ao Will. Bom dia, Will. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo José Carlos Rocha. Bom dia, Nelson. Bom dia, Will. Bom dia, nosso amigo, companheiro também que está na mesa, vai participar hoje, Edson Oliveira. Bom dia, o mestre Vitor. Bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, Paulo, Roberto nos transmissores. Um bom dia a todos da família Fluminense 540 AM. Tá certo. Bom, nós vamos cumprimentar aqui o nosso amigo Edson. Edson, obrigado aqui pela sua presença. Nós estamos aguardando aqui mais duas pessoas que vão comparecer. Muito bom dia, Nelson. Bom dia, amigos ouvintes. Um prazer muito grande estar participando aqui do programa Sua Cidade e Seus Valores. Como sempre, eu agradeço o convite, Nelson, de estar aqui conversando com as pessoas que prestigiam este programa, né? Um bom dia a todos. E estamos aí, Nelson. Vamos aguardar a chegada dos nossos companheiros. E o programa de hoje vai ser quente, hein? Você que está ouvindo aí, avisa para o seu vizinho do lado esquerdo, seu vizinho do lado direito, seu vizinho de cima, seu vizinho de baixo. Avisa para o pessoal. Menos do triplex. Do triplex não precisa ouvir. Aquele do triplex, deixa ele no sítio de Atibaia. Né? Grande abraço para todos. Estamos aí com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Um prazer muito grande, Nelson. Bom, nós vamos... Tá chegando aqui o nosso companheiro Gustavo Fuscaldo, né? E aí, tudo bom, Gustavo? Bom, Bom dia. Nós vamos logo passar o bom dia aqui do nosso amigo Gustavo Fuscaldo. Bom dia, Falou Fuscaldo. rapidinho. Bom dia, Fuscaldo. Não deixa nem o cara sentar, é sacanagem, né? Vamos de pé mesmo. Tudo certo, Nelson. Bom dia. Passei já na feira de orgânico lá, tá tudo certo. Na feira de orgânico? Hoje é dia de feira, né? Ah, é? É. Mas eu quero... daqui a pouco nós vamos falar Mas, assim... o Nelson, podemos falar logo do sorteio para ficar alertando? Daqui a pouco vai alertar, né? Do sorteio que foi feito os candidatos a prefeito de Niterói, né? Os representantes na presença dos representantes. Acabamos indo agora fazer o sorteio. O Edson Oliveira estava aqui também. Foi o vogal, o Edson Oliveira foi o vogal. Isso, então tá aqui, ó. Dia 3 do 9, 3 de setembro, Rodrigo Neves é o primeiro aqui, vai participar. Qual é o horário aí? O horário é das 10 horas, vai começar às 10, né? Às 10h10 ele começa não é debate, é entrevista, né? Então o Rodrigo Neves é que vai abrir sábado que vem, dia 3, né? E dia 10, Felipe Peixoto também às 10h10. No dia 17, Daniele Bórnia, né? Também no dia 17, às 10h10. E no dia 24, Flávio Serafini. Esse é o último, né? São os 4 candidato a prefeito aqui em Niterói. Essa primeiro, foi a ordem do sorteio. A ordem do sorteio pelos representantes dos candidatos. Eu né, quero aqui. agradecer ao Edson, que foi o vogal, né, do sorteio.
Isso aí. Agradecer a todos aí. Então, lembrando mais uma vez, dia 3, prefeito Rodrigo Neves, dia 10, Felipe Peixoto, dia 17, Daniele Borner, né? E dia 24, Flávio Serafini. Eles é a ordem que foi feita aqui pelo sorteio, ainda agora mesmo. Estiveram aqui os representantes dos candidatos e fizemos o sorteio na frente deles e foi essa ordem que deu, né? Eu quero até ressaltar que eu gostaria muito de fazer a entrevista também com os candidatos de São Gonçalo, mas o número de candidatos é grande e eu não tenho, nesse período, uma disponibilidade de tempo para isso. São 45 dias, eu tenho 4 programas, né? Não é isso? 4 programas. Para conciliar é difícil, mas o nosso amigo Figueiredo, né, Antônio Figueiredo, vai entrevistar os candidatos de São Gonçalo, né? De São Gonçalo e começa hoje, né? Hoje começa a entrevista com Marlon Costa e Brizola Neto. São 2 por programa. São 2 por programa. São 9 candidatos em São Gonçalo, né? São 9, Tá certo. E eu tive o prazer de ser convidado, estarei lá na mesa também, com certeza. Com certeza. Tá certo? Tá certo. Destaque da semana, Edson Oliveira. Rapaz, o destaque da semana que me marcou muito foi o desespero, o destempero, né, que nós pudemos presenciar através da TV lá no Senado Federal, sabe? E o destempero daquele menino lá, o senador Lindbergh. O Lindinho, né? Lindinho, né? Absurdo, muito lindinho. O destempero desse rapaz é algo absurdo para uma pessoa que se diz senador da República, né? É uma coisa assim inacreditável, né? Esse para mim foi o destaque, sem dúvida, o destaque negativo da semana, porque você observar dentro de um plenário do Senado Federal o chilique, né? O chilique daquele rapaz, o senador Lindbergh, é algo absurdo, inacreditável e de uma grande repercussão, não só nacional, como internacional também. É lamentável. É o destaque negativo da semana, Nelson. Vale o antidoping, né, Nelson? Foi uma pena, né? E a reação do Renan Calheiro surpreendeu muito. Um velho aliado, né? Ele tem travado tudo isso aí há muito tempo. E a situação foi na hora que ele falou que interviu para defender a esposa lá do Bernardo, né? É isso mesmo. Complicado. Seu destaque da semana, Olha, meu destaque da semana, na verdade, são 2 destaques. Quer baixar um pouquinho aí? Pode chegar mais pro seu lado? Pronto, estamos ajustando aqui agora. Chegamos correndo, agora tem que ajustar. Nelson, então, acho que são 2 destaques aqui que eu quero trazer. O primeiro, né, de plano nacional, que foi a semana do impeachment, né? A votação, o prosseguimento do impeachment no Senado. Realmente chamou atenção, o país parou para observar esse acontecimento, que é de suma importância agora para definir o rumo que esse país vai tomar. E aqui em âmbito local, não poderia ser diferente, o encerramento da Olimpíada, né, que resgatou a nós todos, acredito eu, o orgulho de ser brasileiro. E aqui, também no Rio de Janeiro, o retorno do judiciário após o recesso olímpico. Vamos ver se agora o judiciário engrena, mesmo nesse finalzinho de ano. Os terminais não funcionando, mas voltou, né? Olha, Nelson, os terminais hoje eu acho que são o menor de todos os problemas do judiciário, né? Eu acho que o processamento está bem lento, as sentenças estão bem atrasadas, os advogados têm reclamado bastante da questão do mandado de pagamento, né? E como é que você explica para o cliente aí essa demora toda? A conta fica sempre para o advogado, né, Nelson? Tá certo. Eu quero complementar aqui, mandar um bom dia pro Lúcio Carlos, que faz parte aqui da nossa equipe. Opa, tá brabo hoje. É saudade do Lúcio. O ar-condicionado. Alô, Lúcio, aquele abraço, Lúcio Carlos. Eliano Enzo, Eliana Marra, né? E o seu esposo Samuel, o Beto da Garagem, Delamar França, Marcelo Saraiva, Anete Cristina, lá no Sacramento, aquele abraço. E nós temos aniversariante do dia, não sei se os amigos aí têm algum aniversariante a contemplar, mas vamos lá, Will. Toca a música aí. Aniversariando hoje a Sônia Carvalho, né, lá em Maria Paula, né? Do Zé. O Sérgio Toledo, grande Sérgio Toledo, esse você conhece. Sérgio Toledo, aquele abraço, parabéns, felicidades, meu amigo Sérgio Toledo. Sérgio Toledo, estamos combinando aquele banho de mar na Praia da Luz. Você sabe que o banho de mar da Praia da Luz, na Praia da Luz não, na Praia das Pedrinhas,
Não, Praia das Pedrinhas. O banho de mar na Praia das Pedrinhas com o Sérgio Toledo é do lado de fora da praia. Amigo desse, quem tem um amigo desse, convidando para tomar um banho na Praia das Pedrinhas. Praia das Pedrinhas, eu e o Sérgio Tomar Toledo. banho lá, tudo bem. Pior é combinar a cor da sunga. Aí é bravo. Quero mandar um abraço pra minha cunhada que tá aniversariando, a Simone Raposo, lá em Itaocara, né, Jaguarembé. Ao Cláudio Silva, ao Fernando Guida, aniversariando. A Leci Iró, tá aniversariando. A Cecília Matos Setuba, né? Fernando Guida, aqui de Niterói? Fernando Guida aniversariando. O Fernando Guida foi secretário aqui de... Isaac 60 anos, redondinho. Isaac Esteves. Isaac Esteves Doutor Isaac aniversariando. Esteves, um grande abraço também. E a Nilza Fuli, minha conterrânea, também aniversariando hoje. Tem aqui no Facebook o Rogério Costa, também está aniversariando hoje. Tá certo. Bom, lembrando que... Nelson, me permite mandar um abraço rapidinho? Mandar um abraço pro meu companheiro Jesuíno Dias, está ligadinho na rádio, escutando o nosso programa, né? Caílza do Joque também. Caílza. Entendeu? Caílza do Joque, a sua prima, a Vera ligadinha também no nosso programa, né? Sim. Então, curtindo também. Foi pedido do seu Zé lá da rua Dalila de Almeida Vaz, pedindo com a Secretaria de Obra, que dê uma olhadinha lá, rapaz, que o negócio tá feio, a rua até agora não foi feita. E eu falei com ele, seu Zé, o que eu posso fazer é ficar cobrando todos os dias essa rua aqui, para ver se o prefeito manda fazer em São Gonçalo, no bairro do Joque, a rua lá Dalila de Almeida Vaz está toda esburacada, é um lamaçal, quando chove é um lamaçal, por enquanto tá seco. Você tem um vereador vizinho lá, inclusive, né? Pelo menos está sempre lá na sua área lá. Não tem, né? Mas até agora, vamos aguardar. Bom, a eleição tá chegando aí, vamos ver. Eu sei que é promessa do prefeito fazer aquela rua e até agora não fez, porque o povo tá cobrando. Mas será que ele faz até o dia 2 de outubro ou não? Não, ele falou que vai fazer antes do Natal. Ih, não vai lá. Acabou. Pronto, antes do Natal. Acabou, então. Acabou, não vai fazer. Mas o que eu faço, ô Nelson, você me desculpe, mas o que eu faço é ficar cobrando aqui, pedindo para ser feita a Secretaria de Obras de São Gonçalo, dê uma passadinha naquela rua, são 300 metros, né, de rua, e pode asfaltar muito bem, né? Então, a população me pede, eu cobro, da Lila de Almeida Vaz a Plínio Gomes de Mota, é a rua esburacada. Fora a rua Valdomiro Lupo, tá uma buraqueira tremenda. Então, é isso aí. E lembrando que a SEDAI agora não tem água, não sei o que está acontecendo, está faltando água em São Gonçalo, ali naquela área do Coelho, do Jogo, está faltando água. Pedir a SEDAI também ver o que está acontecendo isso lá naquela área, né? E um abraço também pro meu compadre Serginho Total e Celeste Carvalho. Alô, Serginho, um grande abraço, Chicote do Povo, né, Will? Tá sempre aqui com o Chicote do Povo e eu fazendo meu SOS Serginho Total. Bom, Edson, eu quero aqui parabenizar, né, o jovem jornalista Claudinei, né? Rapaz, esse garoto... Claudinei de Abreu, belo trabalho, tem as pessoas que estão elogiando o trabalho dele e nós temos até, inclusive, a gente sempre tem trocado informações, entendeu? Eu acho que é um garoto promissor. Ele não é do futuro, ele já é presente. Já é presente. Olha, pela tenra idade dele, enfrentando essa barra de jornalismo, e com muita categoria, com muita ética e isenção. Parabéns ao Claudinei. Já tive a oportunidade de parabenizá-lo lá, respondendo dentro do seu site, né? Parabenizando pelo trabalho. Um garoto maravilhoso. Eu conheci pessoalmente. Ele dirige um jornal, é diferente de quem dirige grupo, né? É verdade. É completamente diferente. Ele dirige um jornal. E é ético, acima nada. de tudo. Agora, quem dirige grupo é que recebe várias opiniões. Isso. É uma questão de... Não é isso? É, lógico, Bom, mas o Gustavo é um garoto que vale a pena acompanhar realmente, Claudinei Abreu, certo? A política, né? Ele fala sobre política, Claudinei Ele acompanha Abreu. todos os candidatos. Olha, eu particularmente não conheço o Claudinei para avalizá-lo, mas eu acho que a condução com isenção é sempre necessária, né? Agora tem que entender também, né, Nelson, que condução de grupo é uma coisa complicada, né? Hoje os nervos estão mais aflorados com discussão política e as pessoas têm que entender o seguinte:
o seu direito termina quando começa o do outro. Então Isso aí, ofensas isso também aí. não podem ser toleradas, não é verdade? Com certeza. E agora, nessa efervescência política que nós estamos atravessando, nessa efervescência que o Brasil se encontra, tem muita gente melindrada, tem muita gente com a sua sensibilidade aflorada, não é? Muita gente se aborrecendo à toa. Eu acho até engraçado, o Edson, é a tese das pessoas que, às vezes, observando até a Gleisi Hoffmann, né? É isso mesmo? Gleisi Hoffmann. Ela dizendo que o Senado não tem moral, né? Moral para julgar a presidente Dilma. Com o seu marido metendo também, a mão no dinheiro dos aposentados. O que acontece é o seguinte, brincadeira. o grande problema hoje é você sustentar uma tese sem agredir alguém. O que parte hoje, a tese é a seguinte: o cara bate numa tese, mas desqualificando você, Edson, não a sua ideia. É isso que é o complicado, né, meu? É a oratória do PT essa. Agora é interessante ela falar que o Senado não tem... Não é só do PT, não. Tem umas pessoas, tem uns direitistas aí também que fazem isso, entendeu? É uma questão mesmo de ético. Mas essa técnica acho que é patenteada por esse partido que já está se despedindo do Senado. Você falou bem, Fuscaldo, patenteada, porque eu acho que o PT também hoje carimbou como se dono fosse a corrupção. A gente não está falando da esquerda não, né? Vale registrar. Agora, não falando da esquerda não. Estamos falando da esquerda. Até porque eu tenho uma opinião sobre isso, Fuscaldo. Eu tenho uma opinião, Nelson, sobre essa questão. Eu acho que a questão de ideologia no Brasil não existe mais. Eu acho que a questão ideológica hoje não existe. Não existe direita, não existe esquerda, não existe centro, existe interesses pessoais que estão em jogo. Geral, olha só. É o do Farinha Pouco, meu opinião primeiro. É isso aí. Sempre foi isso. Agora você vê aqui, nós estávamos comentando na rua, eu e Edson Oliveira, a respeito das propagandas do PT. Não vejo mais a estrelinha. E está aqui, acabei de, parte dos candidatos do PT esconde a estrela e abandona o vermelho. Olha, tá aqui, ó. Agora veio o verde melancia. Aqui. Verde por fora, vermelho por dentro. Por que se esconder? Por quê, rapaz? Você não deve nada. Vergonha é grande. É muita vergonha, cara. Olha só. Não arruma nada, não. Se tiver estrelinha e vermelhinho lá, vai ser difícil. Olha só, o que acontece é o seguinte. Então, nós não podemos abrir um debate desqualificando as pessoas. Eles têm que abrir o debate das ideias, né? Isso aí. Não, o debate é de ideias. Tem que ter. Agora, eu também... ideias boas e propositivas. Veja bem, teve candidatos também que fugiram. Saiu do PT e embarcaram em outro, mas também com vergonha. Que não adianta nada, rapaz. Só levar o nome do cara, sabe que ele era do PT. Então aqui, Nelson, se você me permite, Nelson, estou vendo aqui, candidato a prefeito pelo PT, em parte do país, tem trocado o tradicional vermelho por outras cores e escondido o principal símbolo do partido, a estrela. E daqui a pouco, nós vamos falar no site, só ver. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as alianças, né? E aí nós vamos ver como a coisa Nelson, misturou. Agora, óleo e água. Primeira vez que eu vejo isso. Nessa fala da senadora Gleisi, uma coisa interessante, né? Ela falar que o Senado não tem moral para julgar. Ela é senadora do... Ela é senadora, então, ou seja, bom juiz por si julga os outros, né? Porque se ela tá falando que não tem moral, né? Quem somos nós? Tá inclusa nisso daí. Não, e outra coisa, como vai falar de golpe, né? De golpe, de golpe na frente do presidente do STF, que disciplinou o impeachment. Coisa que o Collor não teve, né? O Collor não teve chance nenhuma. O Collor não teve 60 dias para ser despejado. A única opção que o Collor teve foi a renúncia, que foi feito. Agora, antes de concluir o processo de impeachment. Mas ele conseguiu ser envolvido na Lava Jato também. O Collor? Né? Como sempre. O Collor, acho que ele tá em todas, né? Olha só, eu fico achando, tem hora que eu fico analisando. Você já pensou a gente ver Aécio Neves e Lula na mesma situação? Porque são dois corruptos. Exatamente, rapaz. E um dando beijinho no outro, tem até foto beijinho, tem pau-pau também. Pau-pau também, beijinho e pau-pau, né? É jogo de cena, né? Não. Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Por aí. Olha só, o que acontece é o seguinte. O que eu acho, por exemplo, alguém pode dizer que a esquerda é mascarada, mas eu acho que máscara também grande... Essa é a chamada direita, está misturada na mesma propinagem, né? É verdade, e por isso que eu digo, e que eu afirmo, e que todo mundo concorda, acredito eu, que a questão ideológica, partidária ideológica não existe mais. Existe a questão do partido, existe a questão de interesses, de alianças, de conchavos, né? Agora, a questão ideológica, presta atenção no que eu estou falando, gente, a questão ideológica,
né, na acepção da palavra, na política ideológica, não existe no Brasil. Não existe. Pode existir em outros lugares. Em outros lugares. Aqui não. Aqui são outros interesses. É farinha pouco, meu pirão primeiro. Com certeza. Bom, nós temos aqui, eu coloquei no tema, corrida à sucessão municipal. Golpistas e golpeadores esquecem Dilma e se unem nas eleições de prefeitos e vereadores. O PT, principal legenda, afetada pelo que eles chamam de golpe, coligou com o PMDB, DEM e PSDB, principais partidos que defendem o impeachment, em 1.683 municípios brasileiros, enquanto que o PCdoB se aliou ao PMDB e DEM, ou PSDB, em 748 cidades. Daí conclui-se que, apesar do blá blá blá, aproximadamente metade dos municípios brasileiros contará com as coligações entre golpeados e golpistas. E aí, Gustavo? Nelson, eu vou trazer uma reflexão aqui que é a seguinte: o nosso cidadão hoje, nós estamos falando aqui de direita e esquerda, essa aliança, né? Sim. Eu quero fazer uma análise maior para chegar nessa conclusão aqui. O cidadão hoje, quando ele vai avaliar hoje a votação, quem ele vai votar, escolher o candidato, ele escolhe o candidato. E é uma premissa errada de escolha de voto, né? Porque o sistema político brasileiro hoje é um sistema de partido, então ele compõe o partido. Apesar de ter coligação e você perder, como o nosso amigo falou, a questão da ideologia está perdida hoje pelos partidos políticos, e aí vem a questão da direita e esquerda. Quem é de direita hoje, quem é de esquerda? Por exemplo, o PSDB todo mundo acha que é de direita, mas você vai ver a base, a ideologia do partido não é de direita. Então, assim, essa questão realmente de direita e esquerda hoje perdeu um pouco o sentido. Usa-se ainda por uma questão de polarizar discussões em tese políticas. Mas não tem mais isso, de direita e esquerda. Eu acho que a tendência que tem que ser avaliada hoje é se você quer uma questão mais conservadora ou uma questão mais liberal. E a corrupção, a todas as luzes, tem que ser banida. Não importa de qual partido ela faça parte, ou qual partido esteja integrado nisso, ou coligado a isso. Né? Uma outra questão que tem que ser repensada é a questão política como um todo, a questão da representação para o partido, a questão da candidatura independente, a questão também das coligações, que a coligação hoje é uma questão gravíssima do ponto de vista do respeito à idoneidade ideológica das instituições partidárias, ou seja, qual interesse, a quem serve hoje a coligação. Por exemplo, no plano municipal você inviabiliza várias candidaturas por conta de uma coligação feita no plano nacional. Então isso é um momento hoje oportuno para isso, porque eu verifiquei nessa eleição, na prévia eleitoral, pessoas que realmente, esse arrasto das manifestações populares, quiseram ingressar nos quadros de partidos políticos e foram barrados nas prévias partidárias. Então, ou seja, por exemplo, aqui em Niterói teríamos hoje no mínimo 2 outros candidatos bons, ficha limpas, propositivos, jovens nessa questão política, não digo de idade, mas novos nessa questão de inserção em candidatura, que foram inviabilizados. Então, ou seja, como é que você vai ter renovação política se os próprios partidos políticos obstam à renovação? Então essa discussão tem que ser trazida à sociedade debatida, aclarada, porque as pessoas não têm noção. Aí vem agora a nominata feita dos candidatos, todo mundo fala, não teve opção, não tem opção. Por exemplo, aqui em Niterói, as pesquisas eleitorais mostram que o branco e o nulo vai ganhar no primeiro turno. Então, por que isso? É uma rejeição aos candidatos postos e cuja negociata de candidatura se fez pelos caciques partidários da cidade. É aquele negócio, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre pesquisa e vamos falar da crueldade, né, que é a pesquisa, e eu quero saber a opinião das pessoas e de vocês sobre a influência da pesquisa, né? Porque tem gente que não gosta de torcer para quem perde, né? É um problema sério, seríssimo. Mas, Edson, o que acontece é o seguinte, não é... Olha só, eu não coloquei esse tema aqui para se condenar as coligações. Agora, as coligações é um desmentido antecipado das teses. Com certeza. Direita não serve. A direita vem de esquerda, não me serve. Então, mas no final acaba sendo uma subserviente da outra. Não condena. Não estou condenando as coligações. Mas as ideias, né? O confronto do debate. É verdade. Estabeleceu no país. Nelson, inclusive nós vemos aí, quer dizer, o povo acompanha, nós acompanhamos os debates acalorados na Câmara, no Senado, lá em Brasília, né? E a gente vê
fulano do que é do partido X, combate do partido Y, do partido Y combate do partido B, e o A também entra no meio, e é uma briga de foice no escuro. Só que, me parece assim, né, o Nelson, deixa uma pontinha de desconfiança que isso é um joguinho de cena, sabe? É jogar para a plateia, jogar para a torcida. Porque, na verdade, na hora do vamos ver, porque na hora de se coligar no município ou no estado, né, ou até mesmo, quiçá federalmente falando, eles são todos amiguinhos. Quer dizer, o que ontem estava batendo o A estava batendo no B ontem, hoje está se beijando aqui, entendeu? Na coligação. Não, aqui em cima eu tô falando uma coisa, lá embaixo é outra. Então, é isso que eu tô falando. Então, parece que é um jogo de cena. Eu acho, sinceramente, que nós precisamos, o Brasil precisa, mas de um momento sério, né, com coerência, de uma reforma política imediata, urgente. Sabe, Nelson? Mas eu acho que a de caráter e a moral tá mais séria ainda. Pois é, não. Meu camarada, essa geração já está contaminada. Pois é, mas então, para que se faça uma verdadeira reforma política, há que se modificar esse conceito de política que tem na cabeça desses velhos caciques políticos, dessa velha arada que está aí e não tem renovação, gente. Sabe? Existem propostas de renovação. Nós temos aí em vários municípios jovens candidatos, ou candidatos sem esse vírus negativo da corrupção no sangue, sabe? E nós temos aí esses vários candidatos, mas tem aquela política arcaica, velha, carcomida, mas que leva vantagem em função até do poder econômico, né? Até em função das coligações que permitem uma propaganda muito maior, para jogar na cabeça das pessoas as suas ideias, que são mentirosas na maioria dos casos. Então, eu acho que para se mudar politicamente o país, tem que se mudar o conceito, tem que se mudar justamente a questão moral, acima de tudo. Concorda? Só um louco pensaria diferente disso. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro Carlinho Cabeleireiro, que tá lá no Engenho Pequeno, tá nos ouvindo, né? Grande Carlinho, né? Você corta o cabelo lá, né? 0800, né? Não corto não, bem que eu gostaria. Ultimamente não ando cortando nada. Então eu quero mandar um abraço para ele, quero mandar um abraço também para... Oi, meu Deus. O nosso amigo Antônio Figueiredo, que tá nos escuta. Pô, hoje tá bravo. Ô, Figueiredo, aquele abraço para você, Figueiredo. Bom, eu acho, Edson, quando se fala desse passo, nós estamos entrando por uma área que as discussões morrem no vazio, né? Morrem no vazio. Por exemplo, a gente vê que lá em cima há um comando, né? E, de repente, cá embaixo... E vocês falaram numa coisa do puxadinho, né? Você falou da melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Isso está acontecendo em vários lugares, né? E, agora, eu acho que nesse momento, por exemplo, nós temos Niterói, tem tradição petista, né? Nós temos São Gonçalo, também tradição petista. E nenhum dos dois municípios tiveram a coragem de lançar um candidato, né? Verdade. Então eu acho que essa fuga, o eleitor está percebendo ou não está percebendo, Gustavo? Olha, pelo menos assim, pelas pesquisas você consegue identificar a percepção. E das ruas também, da fala das pessoas que você conhece, seu ciclo de amizade. As pessoas aqui, pelo menos em Niterói, são pessoas também mais esclarecidas. Assim, o povo aqui de Niterói tem um nível de graduação consolidado, né? Um povo que tem acesso à informação de uma forma melhor. Tem jornais de bairro também que contribuem para difundir as questões políticas locais. Então você verifica aqui que esse jogo de cena feito aí na política niteroense não vai surtir tanto efeito, o que corrobora as pesquisas feitas aí, com índices de rejeição a todos os candidatos daqui de Niterói altíssimo, ao ponto do branco e nulo ganhar praticamente no primeiro turno. O que também não é uma coisa boa, porque o voto inválido favorece a manutenção do status quo. Exatamente. Então até lanço aqui já, Nelson, a campanha feita até pelo próprio TRE no Rio de Janeiro, que vai até de encontro à questão local de Niterói. O TRE lançou uma campanha, um vídeo institucional, que eu compartilhei também nas redes sociais, esclarecendo que o voto nulo e branco, ele não anula a eleição. Ele não anula. Como muita gente pensa, aliás. Como muita gente equivocadamente pensa. O certo realmente
seria isso, né, Edson? É. Seria essa questão de realmente conclamar novas eleições com novos candidatos, mas infelizmente não é o que acontece, Lamentável, até porque hoje as leis são feitas pelo Congresso Nacional, e você acha, Nelson e Edson, que o Senado, os senadores, os deputados legislariam contrários aos interesses pessoais, ou seja, eles legislaram em causa própria, e a mecânica política funciona dessa forma. Por exemplo, aqui no nosso país deveria ser feita uma revisão no sistema eleitoral ao ponto de realmente tornar o voto nulo, um voto inválido, uma conclamação a uma nova eleição com novos candidatos. E aí eu já lanço até aqui a sugestão, já que tem esse óbice aí, por que não fazer um projeto de lei por iniciativa popular requerendo essa mudança legislativa? Seria um caminho, já que eles não vão adotar essa postura de resolvemos nós, os cidadãos, diante do poder que nos é outorgado pela Constituição. A forma de iniciativa de lei pelo cidadão é um poder... Isso é verdade, é poder mesmo. É um poder que emana do povo, Nelson. Então, vamos fazer Garantido isso pela Constituição. Garantido pela Constituição, vamos propor isso daí. Isso aí que a gente fica imaginando quando se fala que o poder emana do povo, mas se os partidos realmente eles cerceiam, né? O partido não olha para você e diz assim, você é um homem de qualidade. Ele olha para você e diz assim, quanto que você tem no bolso e pode contribuir. Pronto, é isso. É mentira ou é verdade? É verdade. Não é? Verdade. Além Então... disso, tem outros estados, por exemplo, tem dirigentes partidários que querem eleger seus filhos, tem dirigentes partidários há um controle. que querem negociar secretarias. Que querem vender coligação. Exatamente. Vender a legenda, vender aí. tempo de exposição em televisão. Exatamente. Então, ou seja, Exatamente. o ser dono de partido hoje, que a expressão é essa, não é ser presidente. Dono de partido. Ser dono de partido hoje é um negócio rentável, Nelson. Você negocia aí várias questões, vários direitos, e virou realmente uma negociata. Verdade. Ou seja, o dirigente de partido hoje não é dirigente, ele é dono do Mas partido. como que pode chegar uma reforma política nesse sentido? É isso Somente que eu tô se hoje é uma questão de grupo. Né? Nelson, iniciativa popular é a solução. Eu, por exemplo, Mas alguém tem que dar essa abertura. Eu conheço algumas ligações, algumas alianças aqui embaixo, que pegou o cara de calça curta. Ele estava investindo numa candidatura a prefeito, certo? Alavancava uma candidatura ideologicamente, não é, Nelson? Exatamente. Ideologicamente. Não sei se tudo bem, A princípio, né? A princípio, vamos presumir a boa fé. Vamos né? considerar uma identidade uma identidade nas entidades, né? Então, e quando eu recebi um recado assim, ó, o lançamento da minha candidatura em tal lugar, disse assim, com fulano de tal, eu falei, pô, eu não acreditei no que eu estava lendo, né? E liguei na hora pra pessoa, não vou citar o nome. E realmente eu não sei se a coisa veio de cima para baixo, né? A gente está vendo isso aí, né? E isso preocupa, porque uma coisa é uma ideia de uma pessoa, outra coisa é uma ideia de grupo, né? Então, quando você chega a um consenso de grupo, você chega a uma coisa amadurecida, tudo certinho, direitinho. Não sei. Agora, o Fuscaldo, ele tocou num ponto que eu considero fundamental, que é a questão da renovação, Fuscaldo, porque nós temos aí políticos profissionais, o que, entre aspas, né? Porque político profissional, e nós temos gente que se perpetua na sua posição política dentro de uma Câmara Legislativa, dentro do Legislativo Estadual e Federal. A gente vê lá deputados com 4, 5 mandatos, né? A gente vê vereadores com 4, 5, 6 mandatos em sequência. Quer dizer, virou um político profissional, um cara bom de negociar, porque ele conhece todos os meandros da política municipal, estadual e federal. Só pedir um minutinho? Sim. Eu estou com uma pessoa aqui no telefone, mas eu não posso falar com ela agora que eu estou no ar. Sim. E mais tarde eu ligo para ele, que é Rogério da Flon. Rogério, sinto muito, mas eu não estou podendo atender seu celular, tá legal? Atende aqui para mim, Zé Carlos, o Rogério da Flon. Essa questão da perpetuação no cargo, que eu acho um tanto quanto complicado. Eu acho que, por exemplo, todo cidadão que é político, se lança num cargo político, é eleito, ele deveria ter pelo menos o direito de mais uma reeleição. Pelo menos isso, para concluir um trabalho, né, para defender uma tese. Mas ficar 4, 5, 6 mandatos, 30 anos como deputado, como vereador, como prefeito, não, mas como deputado, vereador, senador também não, mas como deputado e como vereador, tem gente aí com 30 anos de legislativo. Quer dizer, eu acho isso... Nós tivemos deputado, por exemplo, até meu amigo, gosto dele, Zé Maurício, ficou 28 anos de mandato. Gente boa. Nosso amigo
Ali, o Osmar Leitão, foram 24 anos de mandato. 24 anos. Quer dizer, são pessoas boas, mas quantos que poderiam ter tido a oportunidade também? Para tentar renovar. Mas gera um engarrafamento político, né? Isso é um engarrafamento político, porque ele vai represando a alternância e represa a possibilidade de troca de ideias, troca de pessoas, e com isso você dá aquela aerada nas instituições. É verdade. Bom, nós estamos entrando numa entrevista aqui, Zé Carlos, com o Geraldo. Nós vamos falar com o secretário de Postura do município de São Gonçalo, né? Eu não sei se já está na linha, Zé Carlos. Está na linha, pode falar. Alô, Alô, Geraldo? Alô? Não está, acho que não está nos ouvindo, hein? Nós estamos a falar com o Geraldo, né, que é secretário de Postura do município, secretário do prefeito Neilton Molina, de Postura, né, do município de São Gonçalo. Alô, Geraldo? Alô, Geraldo? Geraldo, bom dia. Acho que ele não está nos ouvindo, não, hein? Falta falar com ele, né? Zé Carlos, tem... Coloca no Viva Voz aí. Vamos ver se dá para falar no Viva Voz. Geraldo está ouvindo? Então eu acho que... Geraldo, está ouvindo? Bom, nós estamos testando aqui o... Alô, Geraldo? O sistema de comunicação aqui, via satélite. Ô, Zé Carlos, tenta... cadê o meu celular? Tá ouvindo? E a gente tenta também por aqui. Bom, Bom, essa tosse hoje está me arrebentando aí. Com certeza. Esse aqui não é meu. Isso aí é... Nelson, mas a questão deixa o meu celular lá fora. Que você está colocando é principal da questão dos políticos profissionais. É verdade. Eu acho que o eleitor hoje ele tem que buscar, na verdade, qual é a profissão daquela pessoa que está se candidatando. Aí você muda a premissa de avaliação. Por exemplo, ele é um profissional liberal, ele é um empresário, o que ele faz para ter a subsistência dele? Se esse candidato não tiver subsistência declarada e tiver um cargo político, no mínimo é uma pessoa duvidosa para você votar. Eu concordo com você. Então acho que a primeira análise agora é do eleitor. O eleitor tem que buscar essa consciência. Eu já venho falando isso aqui em alguns encontros que nós tivemos. O eleitor tem que fazer a sabatina. Ontem nas redes sociais tinha um fotógrafo conhecido na cidade que lançou lá num post na sua página pessoal. Olha, tem um monte de candidato aí me adicionando. O que eu faço? Aí, o que eu faço? É todo mundo, exclui, pergunta. Eu escrevi para ele. Ora, a melhor oportunidade você não tem. Sabatine 1 a 1. Isso. Ou aí. como diria nosso presidente interino, Sabatine-os, né? Na mesóclise. 1 a 1. Então é uma oportunidade que você tem, né? Porque a princípio você só vai conseguir ter essa proximidade nesse período eleitoral, porque depois os caras somem, né? Se escondem nas portas do gabinete. Não, Sabatina 1 a 1 e faça a sua enquete pessoal. Eu quero dar uma razão. Eu delego o cara, dou um voto para ele administrar, ele some, realmente. Mas aí vai que tá, ter Nelson, que administrar. As pessoas têm que ter atenção, não funciona assim não. Não? Então o estou enganado há mais de 70 anos. O candidato eleito, Nelson, ele tem um mandato. E tem que prestar contas disso. Exatamente, é uma obrigação inerente a quem tem um mandato. É uma procuração, você deu uma procuração para ele representá-lo. É igual um advogado. Quando vai eleger um político, você está dando a procuração para ele. E depois de eleito, ele não só representa você que deu a procuração direta, mas como todos os demais. Ele não é um político só do Nelson. Ele é um político de toda a sociedade. Ele responde com relação a toda a cidade. Isso aí. Então ele tem que prestar contas, sim. Ele tem que atender, porque ele é também um servidor público eleito. E servir ao público é isso, Nelson. Atender, receber as pessoas. Essa é a ideia. É um servidor público eleito. Né? Eleito. O povo colocou lá. E tem direito de cobrar, de exigir explicações. Para exercer essa atividade pelo prazo estipulado no seu mandato. Isso é uma situação tão complicada, né? Por exemplo, você acaba de eleger um vereador, um deputado, seja federal ou estadual, e de repente ele é guindado para um cargo executivo. E aí? Como é que fica o seu voto? Isso é um estelionato eleitoral, não é, Edson? Estelionato eleitoral, porque se eu votei... Tá no ar? Vem, vamos lá. Geraldo? Oi. Bom dia. Bom dia. Você está nos ouvindo bem, não tá? Eu tô ouvindo bem. Bom, nós estamos na linha aqui com o Geraldo Garcia, que é secretário de Postura do município de São Gonçalo. E é nosso motivo de contato contigo, Geraldo,
é que a gente tem algumas pessoas reclamando da ação, da postura, e eu gostaria que você esclarecesse alguma coisa sobre isso, principalmente de publicidade, as pessoas que estão sendo, por exemplo, constrangidas com relação à publicidade. Você pode esclarecer isso a nível de postura, Geraldo? Tá bom, olha só, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, tá? A postura, a subsecretaria de postura, nós fizemos agora, de 2 meses para cá, nós fizemos um levantamento e nós vimos que a cidade estava com praticamente 60%, quase 60% das atividades não tinham alvará. Ah, sim. As pessoas abriram as suas lojas e fizeram, no caso, a parte legal delas e não foram à prefeitura fazer a parte de alvará. Sim. Junto com o alvará também está a publicidade. Então esse levantamento que nós estamos fazendo, esse mutirão que a prefeitura de São Gonçalo está fazendo, é justamente para nós levantarmos as lojas que não têm alvará. Automaticamente nós estamos também vendo a parte de publicidade, tá? Que são taxas em que a prefeitura ela necessita, né? Porque caiu muito a arrecadação. Devido à crise econômica, muitas lojas fechadas e tudo, mas tem muitas lojas abertas que também elas não estão legal com o município. Sim. Porque a postura, o cidadão, para se instalar, ele tem as condições e normas a seguir, não é isso? Isso, positivo. Ele quando abre a unidade dele, ele tem compromisso federal, ele tem estadual e tem municipal. Sim. Se ele não vai até o município fazer o cadastramento dele, pegar o alvará dele, realmente ele está completamente ilegal. Sim. E essa atuação em que a prefeitura está fazendo atualmente, justamente para ver essas pessoas que estão com o seu comércio aberto e sem alvará. Sim. Tá? Alvarás, tá certo? Sim. Agora, uma questão aí até de orientação. A pessoa quer botar, por exemplo, eu abrir um escritório, abrir um consultório, abrir uma loja de roupa, como é que é a condição para ele instalar a sua publicidade? Aquela publicidade de fachada é cobrada ou só aquelas que são fora do estabelecimento? Eu gostaria que você falasse sobre isso, para que os nossos ouvintes se orientassem com relação a isso, que muitas das vezes, Geraldo, até pela falta de organização de gestões anteriores, a publicidade não era feita de qualquer maneira. Eu gostaria só que você orientasse as pessoas que querem divulgar os seus comércios, na própria fachada do comércio ou fora dele. Olha, pelo Código de Posturas, ele diz o seguinte, tá? Infelizmente eu não estou com um código aqui e não posso falar a lei, mas vamos exemplificar uma coisa rápida. Na loja, até 1 metro quadrado, qualquer loja que tenha 1 metro quadrado, ela está isenta de fazer qualquer pagamento de taxa de publicidade. Ela está isenta, tá? Sim. Então, se você tem uma loja que tem 1 metro quadrado de letreiro, você não paga nada. Que a maioria das lojas internas de shopping, de alguns comércios, elas justamente ficam com esse metro quadrado e não paga nada. Essa taxa, ela pode ser anual. Quando essa taxa aumenta, quando esse valor, esse letreiro, né, ele se expande mais, aí realmente é cobrado proporcionalmente pelas taxas legais da prefeitura. Entendeu? É uma tabela em que nós temos lá. Agora, as empresas em que são do MEI, tá? Que, no caso, você tem isenção, você não paga taxa nenhuma, você não taxa. Existe mês aí em que você tem, às vezes, uma taxa de uma placa de publicidade de 4, 5 metros quadrados e ele está isento. Sim. E também nós vimos o seguinte, nas unidades de salas comerciais, também está isenta, porque você está dentro do letreiro de 1 metro quadrado. Sim, entendeu? Entendi. Agora, Geraldo, com relação, agora um detalhezinho.
Muitas das vezes as pessoas montam um consultório, montam um escritório. Aí a chamada inspeção sanitária, todos estão vinculados a isso, todos são obrigados. ISS todo mundo sabe que tem que pagar mesmo, né? Alvará todo mundo. Mas com relação à inspeção sanitária, quais as categorias que se exige isso? Todas as categorias em que mexe, olha só, bar e lanchonete, tá? Consultórios dentários, médicos em que mexe com alguma coisa relacionada à manipulação, ou então com atividade em que seja, no caso... Envolva a saúde pública. Envolva a saúde pública. Isso aí. Então todos esses estão dentro de uma tabela que é passível de se pagar aí essa taxa de fiscalização sanitária. Sim. Ô Geraldo, e com relação à disciplina na rua de comerciantes, esses ambulantes e outros tipos de comerciantes que na rua, por exemplo, as calçadas a gente vê que 100% da calçada está tomada daquelas bancas, né, de roupa, de outro produto. E como é que é isso? Como é que eles têm autorização para isso? Como que é? Existe uma legalização realmente no Código de Postura. Sim. Só que nós enxergamos de uma parte social, porque o que acontece? Como nós temos o camelô também na rua, hoje a crise econômica, estão passando a crise econômica aí difícil, muita gente desempregada. Então nós não legalizamos, nós só estamos deixando algumas pessoas, né, que são idosos, são pessoas em que estão na rua vendendo alguma coisa, e em contrapartida, tá, nós deixamos as unidades das lojas com uma barraca mais ou menos 80 centímetros a 1 metro, que ele pode expor a barraca dele de 1 metro para fora da sua loja. Entendeu? Nós estamos cedendo o quê? Deixamos um pouco as pessoas idosas, deficiente física, em algumas áreas em que não tem decreto da prefeitura, no caso para expor, para o camelô expor, entendeu? Então nós estamos, em contrapartida, deixando algumas lojas com 80 centímetros, 1 metro da sua mercadoria para fora. Tá certo. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, olha só, eu acho que a prefeitura, nós estamos fazendo um trabalho, né, um trabalho sério, e nós estamos trabalhando na função de nós trazermos para o município, para o prefeito, resolver o caso de um camelódromo. Nós precisamos de um camelódromo dentro de Alcântara e São Gonçalo, para que realmente a gente possa tirar essas pessoas da rua. Como que nós vamos tirar essas pessoas da rua se nós não temos um local que seja próximo ao centro, onde as pessoas possam vender? Porque isso aí hoje é um caos econômico, tá? Então eu acredito que no próximo governo do nosso prefeito, nós vamos resolver. Temos aí uma área que está ainda judicial, junto com o Ministério Público no centro de Alcântara, onde ia ser o camelódromo do Alcântara. Infelizmente eu não posso responder em que pé que está isso, mas o prefeito tem se empenhado, tá, para a liberação desse espaço, para que nós pudéssemos fazer um camelódromo aqui e realmente nós tiraríamos essas pessoas da rua para ir para esse local. Tá certo. Eu mesmo estive visitando alguns municípios que existe o camelódromo, existe e tem dado resultado em outros municípios. Tá certo. Aqui eu acredito que São Gonçalo não vão ser também, tá bom? Geraldo, obrigado aí pela sua orientação e até uma próxima oportunidade, tá bom, querido? Um abraço para você. Obrigado. Um abraço, até logo. Bom, aí acabamos de ouvir a palavra do secretário de Postura do município de São Gonçalo, e Alcântara preocupa, não é isso, Edson? Muito preocupante, Olha, muito preocupante. É crescente. Quer dizer, pelo que ele falou ali, há uma tolerância, né, com as pessoas na rua, né? Observa-se isso muito também, não só no Alcântara, mas também no Rodo de São Gonçalo. No centro de Niterói. No centro de São Gonçalo, é uma camelotagem exacerbada. Inclusive, eu não sei se o nosso querido Geraldo sabe, mas muitas lojas ali no início da 18 do Forte, naquele calçadão onde tem aqueles camelôs ali autorizados a funcionar, né, aquele camelódromo ali do centro de São Gonçalo, no Rodo de São Gonçalo, muitas lojas colocam sua mercadoria, ô Nelson,
no meio no meio do calçadão, Geraldo. Você fica impossibilitado de passar ali, sabe? É impedido do ir e vir do cidadão. Infelizmente, um cadeirante não pode passar por ali. Infelizmente, alguém que tem alguma deficiência física, fica muito complicado de passar por ali. Já que São Gonçalo também não tem essa questão de calçadas direitinho, tem nada disso. É muito buraco, calçada com altos e baixos, muito degrau. E ali já fica muito difícil, mesmo sendo um calçadão, porque além de estar ocupada no meio pelos camelôs ali que estão, pelos barraqueiros ali que estão autorizados a funcionar, outros donos de lojas ali, de comércio, colocam a sua mercadoria no meio do calçadão. E olha, eu vou fotografar e vou mostrar, porque é verdade o que eu estou falando. Sim. E a postura não toma nenhuma providência. Além disso, nós temos no Alcântara gente fritando batata frita ali, fogão aceso, entendeu? Você passa ali 18 horas no centro de Alcântara e você vai ver. Sabe? Um perigo à saúde pública. Você tem razão. O cara, fritar uma batata é um grau estúpido, né? O cara fica todo mundo em volta, criança, esperando fritar a batata. É um negócio complicado, no meio da rua ali. Agora, Niterói também, como é que você vê isso aí? Olha, eu acho que tá parecendo até a Índia, né? Esse relato. Índia. Não, parece não, porque de vez em quando tem vaca andando no centro do Alcântara. Bombaim purinho. Bombaim. Só ninguém respeita a vaca, né? Atropela, acho que assim, o município de São Gonçalo é um município que precisa ter um pouco mais de atenção pelo poder público, né? Precisa de um choque de organização, São Gonçalo, é verdade. Precisa ter mais urbanismo, mais postura, todos trabalhando em sinergia. Eu acho que o município de São Gonçalo, se você verificar fotos de São Gonçalo antigo, era um município belíssimo. Era um município que tinha um projeto urbanístico bem definido. Era inspirado, inclusive, na cidade que deu o nome. Acabaram com a praça, fizeram um camelo branco lá. Nelson, um negócio de louco. Nelson, não sei se você conhece lá, uma vergonha. Eu fico envergonhado. Não, abafou ali o Mas São Gonçalo ele foi inspirado numa das cidades belas de Portugal. Então um modal instituído lá era o bonde. Isso. Tinha o trem que passava era romântico. Era uma cidade bonita. Tinha uma praia bacaninha ali, que o pessoal até brincou mais cedo aí, uma praia bacana. Praia da Luz, Praia da Pedrinha. É um município que tinha um potencial muito grande e que foi perdido por má gestão, anos de má gestão. Então eu acho que assim, aproveitar a oportunidade de ter o contato e comunicar com os eleitores de São Gonçalo, avalie se as posturas que estão sendo adotadas até agora são convenientes ou não. E cobre das pessoas, o momento é esse. Cobre dos candidatos que estão batendo na sua porta aí. Não é carne para churrasco, não é carvão para churrasco. Dentadura. Nem camisa de futebol, nem bola de futebol. Ligação de trompa. Cobre a pavimentação do seu bairro, cobre ordenamento, pegue o contato do político que está batendo na sua porta e cobre dele depois. Que a hora da cobrança é depois da eleição. É verdade. Você está tendo um crédito agora e eles um débito após de eleitos. Interessante que o próprio TRE está nessa campanha, Na campanha, exatamente. Inclusive, quando você não bota lá venda seu voto na urna, você aperta o confirma, você está dando um cheque em branco para esse candidato. É um cheque em branco que você está dando para ele. Então ele vai administrar esse dinheiro que você está colocando na mão dele. Né? Então, a responsabilidade, a direção da política. E quando se fala de direção de política, não é politicagem não, meu caro ouvinte. É política mesmo. Quando se fala em política, são todas as políticas necessárias ao município. É política de urbanização, é política de saúde, atenção à saúde, é política de desporto também, é a política da postura. Do lazer. Será que você não quer ver um rodo ali no Alcântara, mais urbanizado, com um plano urbanístico legal? Será que você não quer ter um parque que você possa ir com sua família, com seu animal de estimação, passear com segurança e sem risco à sua saúde, integridade física e patrimonial? Vamos ao ouvinte? Alô, bom dia. Alô, bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, o que tá falando? Elza de Caraí, Elza Amaral, amiga daquele amigo nosso, que eu não posso falar o nome. Pode falar mais o nome. Que fica de vir comer aqui em casa, trazer a esposa. Ainda não foi, não? Não, ele veio nada. Não vamos cobrar dele. Agora não posso nem falar o nome dele, com tá certeza, proibido. Tá proibido. É. Mas tá tudo bem com a senhora? Tudo bem com você, Nelson. Graças a Deus, estamos ouvindo a senhora, fica melhor ainda, né? É. Eu quero dizer que a senhora, a sua ligação pra gente, fortalece nos dá autoestima, tá bom, dona Elza? Eu sou ouvinte assídua. Tá bom, tá ótimo. Que você tenha um bom fim de semana, tá? A senhora também. Que Jesus abençoe você e toda a sua família e toda essa equipe que está aí.
Tá, fica com Deus. Eu ouvi dizer que o filho do meu amigo já estaria aí, não, né? Não, hoje ele não está, mas outro dia ele vai estar. Hoje... tá ok. Tá bom? Um abraço, amigo. Fica com Deus. Tchau. Bom, é 21, 25, 30, 90, esse é o telefone da sua participação, mas nós vamos aí rapidamente para o intervalo, já pode ser, nós vamos para o intervalo e daí a pouco a gente volta. E eu quero voltar falando justamente sobre mobilidade urbana. Olha só, o que acontece? Eu quero dizer, até ressalvar, que quando nós falamos aqui da situação do Alcântara, não atribuímos só a postura. Não, absolutamente. Nós temos a questão a mobilidade urbana é terrível. Da mobilidade urbana, o meio ambiente. Nós temos um ponto de ônibus, um terminal de ônibus debaixo de um viaduto. E é condenado pela lei estadual. Você não pode ter um terminal em área de risco. E ali é área de risco mesmo, né? É área de risco. Aí o cara vem e me faz um terminal na praça. Então é complicado. Particular, né? Bom, mobilidade urbana e o meio ambiente. Nós queremos falar sobre o ir e vir. Eu só queria dizer o seguinte, que a responsabilidade não é só da postura. É um conjunto de atitudes que tem que ser tomada. Política. Há um problema sério, por exemplo, com relação ao comércio ambulante, porque o fato de tolerar é uma coisa. Mas os legalizados estão reclamando. Agora você imagina os legalizados... É que reclamam. Eu ouço todo mundo, eu passo ali todo dia, eu tenho escritório ali no centro. Bom, vamos rapidamente. Essa tossezinha sua tá braba, hein? Rapidamente dá um xarope de agrião aí pra ele aí. Agrião. Vai lá, Will, com você. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Hoje estou meio atropelado aqui, não sei o que está havendo não. Eu acho que eu tô... Remedinho, toma um remédio. Tá brabo o negócio, hein? Tem jeito não. Bom, e mais tarde nós estamos na Rádio Aliança, né? Onde vai ser um entrevistado lá o... Será que foi a Mosquita, Nelson? Pô, não sei, rapaz. Mandar um abraço para... Se foi a chinelada da mosquita, né? Bom, Nelson, mandar um grande abraço para a Analice, ela tentou entrar conversar pelo celular, mas o negócio tava no comercial. Sei. Aí pedi ela para ligar de novo, né? A Analice ligar ela de novo. Ela tem seu número aí, né? Tem meu número. Ela ligou para cá, quer falar no ar aqui com a gente, né? Até o telefone também. tá liberado. Pode escolher o meu, o seu, que ele bota no ar. Ligando. E lembrando, no próximo dia 3, a presença do prefeito Rodrigo Neves, né, aqui, que vai ser para reeleição, né? Vamos receber os entrevistados, candidatos a prefeito de Niterói, né? O primeiro a vir aqui o nosso programa será dia 3, Rodrigo Neves. Dia 10, Felipe Peixoto. Dia 17, Daniele Bornia. E dia 24, Flávio Serafini. Isso aqui foi pelo sorteio e os representantes dos candidatos estavam aqui presentes e fizeram esse sorteio. Dia 3, Rodrigo Neves. Dia 10, Felipe Peixoto. Dia 17, Daniele Bornia. E dia 24, Flávio Serafini. Candidatos a prefeito de Niterói. Muito bem. Tá certo. Zé Carlos, vê aí. Atende aí que minha tosse tá brava. Vamos lá, vamos ver quem tá na linha. Bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro, Rogério Salles. Fala, Rogério. Nelson, já que você vai entrevistar o Rodrigo Neves, pergunta ele sobre esse negócio do passe livre, que nós estamos muito tristes, porque de 4 anos eu tenho que estar indo ao médico provar que sou cego para ter meu passe livre. Sim. E o passe livre de Niterói é uma importância muito grande que não pode. Quem é deficiente é deficiente. A cegueira não volta atrás. Sim. E se pode voltar o passe livre de Niterói, entendeu? Que agora o passe é do Rio, nós temos que ter um passe de Niterói. Isso não é nem candidatura, isso é prefeito que ele verificar o que está vendo aí. Tem uma reclamação que você está fazendo agora. É porque, Nelson, eu meu passe eu vou travar. O que você tem, quais são as exigências para você requerer o passe? Olha só, uma burrice que eu tenho um passe laudo é para toda a vida, e meu laudo do INSS. É antigo, mas minha cegueira também é antiga. Então eu tenho que ir ao INSS, depois procurar um clínico, quando o clínico for marcado 1 ou 2 semanas, marcar para poder pedir para ele me encaminhar para um oftalmologista, para um oftalmologista daqui a 6 meses mais ou menos, que já é o prazo que 31 de agosto acabou,
para poder ele assinar que eu sou cego, para poder eu ter meu passe com acompanhante, porque meu passe vai ser travado. Isso é uma burocracia terrível. E quem libera isso é o prefeito ou é a Fundação de Transporte? Olha, é a CETREG, porque o prefeito de Niterói, cada prefeito tem seu passe livre de sua cidade. Os prefeitos, segundo ao deputado Márcio Pacheco, que está brigando pelos deficientes, todos, né? Ele está brigando lá, que ele tem até um advogado dele, que é o Dr. Charlie, que é cego, e passa por esse mesmo transtorno com ônibus. Quer dizer, aqui eu sou cego, mas em São Gonçalo eu não sou. E no Rio eu não sou, então lá eu não tenho direito ao passe livre. E ele quer unificar esse passe livre, teve até um fórum, entendeu? Porque todos os prefeitos tinham que assinar, e o prefeito de Niterói não assinou essa participação, e por isso o passe de São Gonçalo não vale em Niterói, o de Niterói não vale em outro lugar, entendeu? Só vale aqui. E ele tirou o CETREG. Por exemplo, se eu fazer um passe agora, eu tenho que buscar na Central do Brasil. E como é que eu vou na Central do Brasil sem passe, se eu não tenho passagem para lá? É terrível, né? Agora, sobre mobilidade, você estava falando, Nelson? A mobilidade de Niterói, você estava falando de uma coisa do terminal de São Gonçalo. Mas o terminal de Niterói, ele é uma coisa horrível. Você quebra a coluna, idoso cai, é buraco para todo canto, ninguém aceita. Eles não param o ônibus, né, rente à calçada para poder os deficientes idosos passar. Nossas passagens de parada de ônibus, poucas agora. Falando, desculpe, vamos situar. Você está falando do terminal João Goulart? Isso. Aí você vê ali é um lixo. Você que ali não é prefeitura, mas é privatizado. Você chega ali, você fede a urina o tempo todo. E como é que você vai botar um bar que vende cerveja diurética, a pessoa não tem onde urinar, vai urinar o quê? Vai urinar nas colunas. Nas colunas. E fica ali fedendo a criolina, outro que botar desinfetante, e nada vence. Agora, e isso corrói a estrutura. Agora, meu amigo Rogério, esse com esse terminal já vem há anos, né? Com o prefeito Jorge Roberto Silveira, eu fiz aqui matéria no programa Serginho Total com o prefeito Jorge Roberto Silveira, hein? Era uma imundice aquilo ali, continua esburacado aquilo ali, rapaz, não entendo. Pega o ônibus de Nova Iguaçu, tá que é lá no cantão, meu irmão. Lá no cantão, perigoso, não tem segurança. Não sei o que houve, não sei que asfalto que eles põem ali, Nelson, uma buraqueira tremenda, os ônibus saem dali. É farelo, né? Eu nunca vi disso. E isso já vem há anos, não começou hoje. Quebra a coluna. Não. Aí como é que cobra IPVA se tem um terminal desse assim? Então, as calças... Por que não botar assim? Vamos botar o ônibus com elevador, isso aí pro deficiente. Ô, Rogério, oi. Vamos lá, faz o seu apelo com relação ao passe, por favor, para ficar guardado isso. Fixa logo um passe, que nós temos um estatuto do deficiente que dá direito à nossa passagem. Por que eu não tenho um passe como é do idoso? Uma vez só e acabou. De 4 em 4 anos tem que estar trocando. Você tem que fazer essa via crucis. Essa via crucis que eu tenho que ir ao clínico, para um clínico mandar para um oftalmologista, para um oftalmologista. Tem certeza que nós temos prefeito nos ouvindo, vereador, deputado, ou assessores, entendeu? Então tá feito o seu apelo, tá bom, querido? Esse é um apelo que eu faço porque é uma via crucis muito grande e é uma burocracia que você hoje já não vai direto ao oftalmologista. E nós vamos falar isso agora dentro da mobilidade urbana, tá bom, querido? Isso aí, Nelson. Um obrigado, abraço pra hein? você. Tchau. Bom, eu vou tentar aqui ler o que a gente quer passar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos debatedores. Mobilidade urbana e o meio ambiente. O ir e vir do cidadão nos grandes centros urbanos cada dia se torna mais enfadonho, com os engarrafamentos e a invasão dos veículos automotores nas calçadas, aliada ao gravame da poluição sonora. Tanto no centro de Niterói como no Alcântara, citei Alcântara São Gonçalo, porque o centro de São Gonçalo é completamente diferente. A coisa torna cada dia mais complicada. Em ano de eleições, apresentam diversas alternativas para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Gasta com propaganda de conscientização para a utilização da bicicleta como meio de transporte menos gravoso ao ecossistema. No entanto, não se vê nenhum vereador ou prefeito indo para o seu trabalho de bicicleta, apesar dos gastos com as ciclovias. E aí, Gustavo? Nelson. Eu quero bicicleta para você, mas para mim não, meu filho. Para mim eu vou de carro de blindado e segurança, batedor, ar-condicionado. Como é que é isso? Nelson, a questão da mobilidade urbana, pintar faixa na rua e chamar aquilo de solução de mobilidade urbana, no mínimo é escárnio público. Quando você fala em solução de mobilidade urbana, tem que ser pensado efetivamente o que você quer e como a cidade vai interagir com esse modelo a ser implantado.
Então, se você quer adotar a bicicleta, o skate, o patinho elétrico ou qualquer outra solução desse tipo, você tem que dar estrutura para as pessoas usarem isso com segurança. Por exemplo, aqui em Niterói, fez a ciclofaixa, que não é ciclovia. Até vou explicar aqui para o nosso ouvinte a distinção de uma para outra. A ciclovia é uma via criada exclusivamente para o tráfego de ciclos não motorizados. Isso. Que é bicicleta, triciclo, patinete, skate, pode ser usado também. Agora, ciclofaixa não. É uma faixa pintada dentro de uma faixa normal de rolamento. Então você tem uma distinção aí muito clara do que é um e que é o outro. Em termos de segurança e adequação, o recomendado é a ciclovia. Muito que bem. você consegue fazer uso desse modelo urbano com segurança. Então aqui em Niterói temos a ciclofaixa, não a ciclovia. Então não tem uma solução, existe uma emenda a uma modalidade urbana. E outra coisa, por que tanto ônibus na cidade de Niterói? Não sei em São Gonçalo. Meu Deus. Mas aqui em Niterói é muito ônibus circulando e a maioria das vezes você vê o ônibus passando vazio. Então aquilo aí é um desserviço. Primeiro, porque tumultua o trânsito de veículos como um todo. Segundo, aumenta a poluição, tanto sonora quanto do ar. É a sujeira também da cidade. Ou seja, você vai andar com um cachorro na praia de Caraí ou passear pelas ruas de Caraí, o cachorro branco volta preto, de fuligem, sujeira da rua. Isso é diesel queimado de ônibus. Então, assim, você quer fazer mobilidade urbana, então tudo bem. Vamos pensar em mobilidade urbana também com menor impacto ao meio ambiente. Porque não começa a pensar também em colocar uma frota de ônibus aí com energia elétrica, ônibus elétricos, ou restabelecer aquele que existia antigamente em São Paulo, que era cabeado em cima, um ônibus. Existiu em Niterói também. Teve um tempo também teve em Niterói também. Então, assim, é necessário primeiro fazer um projeto, que aquele projeto do Jaime Lerner também se perdeu. Foi embora. Foi desvirtuado e também não era uma solução efetiva. Tem que ser feito um projeto por realmente alguém que entenda da cidade de Niterói, entenda como as pessoas interagem com a cidade de Niterói, assim como em São Gonçalo também tem que ser feito da mesma forma. Mas quando falo em mobilidade urbana em São Gonçalo, eu me arrepio. Entendeu? É brincadeira. Porque também é difícil, se você pensar na mobilidade urbana, porque acontece, a cidade já está aí feita, mal feita, melhor dizendo. Então como é que você vai reconstruir? Como é que você vai fazer? Vai ter que desapropriar? Qual a quantidade de imóveis que talvez você vai ter que desapropriar? Então, assim, tem que pensar do jeito que está hoje, por exemplo. Aqui em Niterói, uma das soluções é o que fizeram no Rio. Fazer uma faixa expressa por fora. Ou seja, o pessoal da região oceânica não tem que atravessar a cidade inteira para chegar no centro. Não, tem que vir por fora da cidade, numa via expressa, que vai jogar ele ali, no final ali da ponte. Eu não vou citar o nome, porque estaria, como se diz... jogando confete para seria entendido isso, que eu estaria falando em posição de alguém, né, como um projeto. Mas eu ouvi de uma vez de um deputado, que é de Niterói, numa entrevista, até no canal 36 da NET, ele falando da alternativa que se teria de pegar o trânsito, jogar na Alameda, pegar ali, fazer um viaduto na altura da 1001, jogar por cima daquela horta ali, e já sair em Sapê, né? Isso, Alto Largo da Batalha, né? Isso. Então eu achei aquilo razoável. Não acredito que fosse a solução. Não. Agora, por exemplo, a gente tem vários bairros da cidade, e São Gonçalo também, alguns bairros, que fazem divisa com água. Então você pode também ter um modal aquático aí, uma solução pensada. Por exemplo, a Firjan apresentou um projeto de 14 estações ponto, tanto no Rio, Niterói e São Gonçalo, se dialogando por modal aquático. Modal aquático. Então, assim, são soluções que existem. Mas sabe o que acontece, Nelson? Falta boa vontade, falta um pouco de compromisso com a coisa pública. Você quer ver? Eu te trago uma questão aí que foi lançada essa semana aí, por causa da Olimpíada. Desculpa, volta ao modal aí, por favor, esse modal aquático. Então, aí vem a questão do modal aquático, por exemplo. O modal aquático hoje, aqui fala-se da despoluição da Baía de Guanabara. O que eu quero dizer com compromisso, eu te dou um exemplo que para ficar claro. Fecharam as comportas aí da SEDAI, no Rio de Janeiro, de Botafogo, a água aqui ficou transparente. Se sabe que isso funciona, por que não fizeram até hoje? Então, assim, a Firjan já apresentou esse projeto. Melhora nossas praias. Melhora, resolveu o problema. Você viu, a solução foi imediata. No que fechou lá a saída de esgoto da zona sul do Rio de Janeiro, aqui em Niterói ficou cristalina. Água em Caraí e no museu ali na Praia da Chuva ficou cristalina. Mas por que não dá pra... foi nas Olimpíadas? Foi. Durante e por que não dá pra, não dá pra fazer as Olimpíadas permanentes? Sabe o que tem que fazer, Nelson? Fazer o que foi feito em Niterói. Porque o que acontece? Niterói resolveu o problema da poluição que ela faz a Baía de Guanabara.
com tratamento de esgoto. O Rio de Janeiro ainda não. Impressionante. Então, ou seja, falta compromisso. O mesmo compromisso, por exemplo, a solução do modal aquático foi apresentada pela Firjan aos dirigentes do Rio de Janeiro, já tem mais de 2 anos essa solução. Já existe aqui a Barcas SA, a CCR, que explora aqui a conexão da travessia, ela o faz em caráter exclusivo. Eu não sei se você lembra, Nelson, que teve até uma brincadeira no início do ano para você botar o Uber das barcas. Só que não pode porque o contrato faz que é exclusivo. Então tá bom, você tá um serviço ruim, então vamos negociar, meu amigo. Vamos quebrar essa sua exclusividade, vamos abrir para exploração qualquer um por autorização. Pronto. Eu te garanto que já seria uma solução. Muito. Te garanto que já seria uma solução com o uso da via aquática. Eu vou voltar em você sobre a mobilidade urbana e eu quero te perguntar uma coisa, se você vê a solução. Mas, Edson, quando ele fala ali dessa do modal aquático, eu fico imaginando o seguinte: nós privatizamos o lucro das barcas aí em Niterói. Porque na hora de comprar uma barca, quem compra é o Estado. Não é complicado isso? Eu privatizo. Bom, até eu seria o dono daquela porcaria. Lógico, e a mesma coisa são também os trens, pô. Os trens também. A barca é do povo, os trens também, o VLT também, foi tudo comprado. Não, mas espera aí. Público. Agora é o seguinte, e na hora que tem o lucro, vai pro bolso de quem? Vai do consórcio. Do consórcio. Mas na hora que os consórcios têm que comprar uma barca, ele começa engasgando a barca no meio da Bahia, né? Parando a barca e dizendo que tem que mexer. Aí o governo, nós vamos comprar 5 ou 6 lanches. Aí legitima aquela, desculpa, tem uma sacanagem. E o lucro continua indo para o empresário. Então é complicado isso, Edson. É a mesma coisa você privatizar uma via, uma estrada, uma rodovia, depois de prepará-la toda, aí você entrega para o particular para explorar aquilo. Né? O governo primeiro investe, né? Colocando asfalto novo, pintando, aquela coisa toda, e depois entrega para o particular para explorar, durante 25 anos, 30 anos, sei lá. Bom, esse é um fato. Com relação à mobilidade urbana, Nelson, parece que São Gonçalo, como você disse, foi desordenado o crescimento, né? E São Gonçalo ela é uma cidade que foi habitada beirando a linha do trem. Isso. Você está entendendo? Parece uma via única. Um corredor. São Gonçalo não tem um centro de São Gonçalo. Tem o que nós chamamos de centro, que é aquele rodo de São Gonçalo, que rodo é o nome onde os bondes rodavam ali para retornar para Niterói. Então, nós consideramos aquilo ali o centro. Mas São Gonçalo não tem um grande centro, uma praça central, você está entendendo? São Gonçalo cresceu onde permitia ter mobilidade. Ele cresceu ao longo do trem exatamente por isso. Houve um crescimento nas terras ribeirinhas, que hoje, por exemplo, no Jardim Alcântara, um local da minha casa, onde eu moro, e o que acontece ali? Houve uma enchente, o Edson, e você vê um barraco na frente, mas quando você adentra aqueles corredores, tem 4, 5 casas até dentro do rio. Então, verdade. Então, aí você tem que verificar, por exemplo, quem foi que permitiu a construção daquela casa naquela área. Mas aí, quem foi? Quem foi? Você não sabe quem foi. E outra coisa, a questão de saneamento básico do bairro fica prejudicada com isso. Porque essa demagogia de deixar construir para ganhar voto depois tem que acabar também. As pessoas têm que entender também que estão se colocando em risco construindo casa lá, e não só colocando em risco a si próprio, as suas famílias, como também a toda a coletividade daquele bairro. As construções irregulares não podem ser permitidas. Com certeza, isso mesmo. E toleradas, ou seja, tem que ter um concurso de todas as pessoas ali. Mas deixa eu voltar um ponto aqui que é fundamental com relação a São Gonçalo. Eu não sei qual administração pública vai ter condição de mexer e tocar essa questão da mobilidade urbana em São Gonçalo. Primeiro, um cadeirante que precise se locomover de Alcântara para o centro de São Gonçalo, vamos imaginar, usando a calçada, ele não vai poder fazê-lo. Não tem calçada? Tem poste no meio do caminho. Você viu agora, buraco. Acabamos de ouvir o secretário, ele falou que tem 80%, mas a lei criada por um vereador lá, que eu não vou citar o nome, é 50% os comerciantes podiam ocupar metade da calçada. Aí o cara me faz uma bancada que compra. Aí o nosso secretário, o Geraldo, disse que está tolerando até 80%, mas não tem que tolerar, era nada. Outra coisa que isso aí eu presenciei, fui testemunha, até comentei com o rapaz, o motorista. O ônibus parou num ponto e tinha um cadeirante que ficou, abre aí, por favor. O cara meteu a primeira e foi embora. Aí eu falei, meu irmão, você não parou pro rapaz lá, não? Eu falei, meu irmão, eu tô com horário, se o patrão vai me cobrar o horário.
Você está entendendo? Olha a situação do empresário de ônibus, a consciência que eles têm com relação à pessoa que necessita de cuidado especial, de uma atenção especial, como um cadeirante, por exemplo. E aí isso também influencia negativamente o próprio profissional, o próprio motorista. Porque ele fica atrelado a uma ordem que vem lá de cima do seu patrão. Então, e que ele vai pagar por um social que não foi criado por ele. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Outra questão que você observa é o trânsito caótico de São Gonçalo. Caótico. Né? Tem determinados horários que você simplesmente não anda. Você sabe disso, Nelson. E uma questão também, Edson, que vale registrar aqui, é a falta de educação no trânsito. Muito grande. Porque grande, um dos problemas e não também de circulação... E não é só do motorista. É do pedestre também. De todos. Educação no trânsito em São Gonçalo é fundamental. Tem que ser investido nisso. Capacitação, reciclagem de motoristas, educação no trânsito. É verdade. Então, mobilidade urbana, esse tema é um tema central na minha discussão com relação a qualquer administrador de São Gonçalo. Ele vai ter que dar um jeito nisso. Pelo menos melhorar essa situação. Porque é terrível. São Gonçalo é terrível em termos de mobilidade urbana. Não existe no dicionário administrativo de São Gonçalo, não existe mobilidade urbana. Olha, eu quando vejo, eu imagino o seguinte. Alguém disse assim, não, nós temos que tolerar. Eu não estou falando desse governo agora, não. Não, nós estamos falando no geral. Não é de governo, não. Não, tá? não é de governo, não, porque até porque em São Gonçalo nós temos. Atrás de governo. Em São Gonçalo nunca se mudou a cabeça de governo. Nunca se mudou. Eu fiz um artigo há poucos dias. Eu fiz uma observação há poucos dias, que eu não tenho nada contra o casal, até eu admiro pela sua pujança de manter tanto tempo no poder, que é a dinastia Matos. Se você colocar agora nas candidaturas que tem lá neste momento, você vai ver que 40% ou até 50% são formados no quintal desse casal. E muitos já passaram por lá. Então, essa formação fica enraigada, é igual seu filho. Você passou a vida toda, seu filho criado dentro da sua casa, você xingando. O que seu filho vai aprender? Xingar. Então o cara passou a vida inteira sendo adestrado para ser subserviente. Porque eu nunca vi um casal para ser tão subserviente como foi o casal Matos. Você viu Brizola, Garotinho, você viu Benedita, você viu a todos. É uma subserviência. Então o que acontece é o seguinte, e no momento da eleição, ele não precisa dialogar com o eleitor. O sistema dialoga. Esse é o problema. Esse é que é o problema. Eu acho, Edson, eu vou te apoiar como candidato a prefeito, mas o que você quer? Não, eu não quero nada. Mas quando você acaba de botar a bunda na cadeira, o cara vai no Rio de Janeiro e diz assim, olha, eu quero o secretário de saúde lá, o Martinez, tá? Eu quero o Martinez. Aí o Martinez vai ser seu secretário, Edson. Porque senão você não tem dinheiro. Imposto. E agora eu te pergunto, aonde começou o caos da saúde em São Gonçalo? No senhor Abel Martinez. Sim. Acompanhei isso de perto. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu acompanhei isso de perto. A desativação do pronto-socorro de Alcântara. Olha só, a desativação do pronto-socorro de Alcântara. E hoje todo mundo faz aquilo ali, um posto de troca de votos. Hoje. Fiz isso, fiz aquilo e nada funciona. Mas então é isso aí. Não tem como. Essa subserviência, esse poder. Você não pode acreditar que um candidato se eternize no poder de deputado ou de vereador se ele não tiver uma aliança com o sistema. Esse é o problema. Então, uma sugestão aí, comece a votar pelos novos. Exatamente. Não reeleja ninguém. Os novos, você acabou de falar, não tem chance de entrar. Não, os novos não foram barrados. Teve novo que foi barrado, não chegou nem a virar candidato. Mas não tem chance de entrar. Mas aí que é a questão que a gente já discutiu, que você mesmo colocou aqui, Nelson. Você não pode votar naquele que é favorito. Que aí já tá partindo da premissa errada. Exatamente. Isso aqui não é partido de futebol. Você não escolhe quem vai ganhar, não é disputa de medalha olímpica. Você tem que votar aquilo naquele que você verifica que tem as condições mínimas de preencher um cargo público. Eu acho idôneo, moral, de competência, que exerça a profissão remunerada além da política. Corroborando o que você está falando,
eu parto da seguinte premissa: você tem que avaliar aquele que é hoje candidato, mas que foi administrador ontem, hoje, ou anteontem, sabe? E ver o legado que ele deixou, Ou sabe, para a população. Exatamente. Tá entendendo? Ver o legado que ele. Que esse cidadão ou essa cidadã fez pelo meu município quando foi prefeito. Aí vai ver, não fez nada, fez buraco, vendeu praça, essas coisas. Então, você nós temos agora você voltar, que quebrou o pé nos buracos de São Gonçalo. Quebrou o pé nos buracos e foi atendido no pronto-socorro, né? Não foi no pronto-socorro não, foi na casa de saúde particular. Mas então, porque ele não é doido de ir no pronto-socorro para cuidar do pé. Mas se você quebrar o pé e hoje puder fugir do pronto-socorro, você vai fugir, né, irmão? Foi o que o candidato fez, né? E ele é da saúde, né? Também. Muito bem. Então eu estou falando o seguinte: você tem que ver o legado que esse camarada deixou na época que ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa e não fez. Aí você vai insistir nesse voto para esse cidadão em troca de uma dentadura, de uma garrafa de uma caixa de cerveja, de um churrasco. Ora bolas, então você não quer mudança. E existem propostas novas. Eu garanto a você que existem propostas novas, isentas desse ranço do passado, dessa corrupção. Agora, entendeu? Você consegue separar essa proposta dentro de, quando você é eleito? Do sistema. Dentro do sistema? Esse é outro problema. Aí que tá. São duas fases. A primeira fase é escolher bem, votar. Votar com consciência, independente de pesquisa política. Se você é o candidato estiver lá, daqui a pouco eu vou falar sem chance nenhuma de ganhar, por gentileza, vote nele mesmo assim. Você não pode se demover de votar na pessoa que você acredita por pesquisa política. Exatamente. Isso daí é um absurdo. Um absurdo tamanho. É a mesma coisa se trocar de religião, porque sua religião é pouco praticada pelos demais. Você vai mudar de religião, meu querido? Porque sua religião é minoritária em relação aos outros? Não, né? Você vai se manter fiel às suas crenças e seus dogmas. Muito bem. E a segunda fase, depois de eleito, cobrar. É cobrar. Seguir diligente cobrando. Independente de você ter, inclusive, votado naquela pessoa que ganhou a eleição. Porque na medida em que a pessoa ingressa no cargo público, ele vai exercer o mandato para todos os cidadãos, não só para aqueles que votaram nele. Edson, o último voto que eu dei de convicção, dei para um cidadão, candidato a vereador. E no dia que ele foi eleito, porque eu tenho a seguinte, eu não entro em gabinete dessas pessoas, a não ser que é amigo, falo com ele, vambora, eu não peço nada, absolutamente nada, talvez tenha dificuldade, até no momento, às vezes, a gente mover certos projetos, né? Porque o que a gente discute aqui, ninguém quer ser aliado da gente, não é isso? Então, quando esse cidadão foi eleito, e que estava todo mundo comemorando, tomando cerveja, jogando ele para cima, eu disse assim: olha, eu só passei aqui para te dizer o seguinte, que você foi um eleito pela população que não quer absolutamente nada com isso tudo que está aí. Então o seu voto é de muita responsabilidade. A sua eleição é um mandato diferenciado. Não, primeira oportunidade de voto, já estava dentro da vala comum, e aí eu até fui infeliz comentar com ele: pô, mas você... Ô Nelson, eu faço o que o meu partido manda. O partido dele que manda tá aí, ó, fez essa desgraça toda e o Brasil tá aí. É isso aí, eu não votei. Infelizmente. Né? Então, hoje tá difícil votar. Eu falei para Sérgio Cabral, dentro do gabinete dele: ô deputado, você não acha que seria uma hora de colocar 50% dos candidatos do partido político e 50% da entidade civil organizada indicar esses candidatos? O cara quase me bateu, meu. E hoje tá aí. Nelson, a mudança tem que ser bem mais profunda e a primeira mudança é do eleitor. A primeira mudança é do eleitor, porque o eleitor tem que passar a ter consciência daquilo que está fazendo. O voto é uma ferramenta democrática importantíssima. É o poder que emana do povo. É através do voto. É por esse instrumento democrático que o cidadão pode fazer a mudança do cenário político. Limpar da gestão pública, limpar da legislatura pública aqueles que são impuros, aqueles que não são dignos de estar no exercício de um mandato. E outra coisa, seguir diligente, por favor, participe das audiências públicas, conclame mais atividades com a participação popular. Projetos de iniciativa de lei a iniciativa popular são importantíssimos. Já falamos aqui no início, no primeiro bloco, a importância, inclusive, de, por exemplo, você fazer a mudança, se você acredita que realmente o voto nulo seja opção, se fazer a mudança da lei, porque hoje o voto nulo não conclama a nova eleição. Então, daí a importância da iniciativa popular. A situação sempre ganha, lucra em cima disso. Exatamente. Inclusive, o partido que é mais criticado hoje, que é o PT, ele faz a política pública com base nisso. Porque para ele, essa divulgação do voto nulo e branco
mantém ele na maioria das cidades que ele exerce o mandato, como o caso de Niterói, por exemplo. Então a campanha do voto nulo e branco corrobora o status quo que temos hoje aqui em Niterói. As pessoas estão felizes com isso? Votem pela manutenção. Quem não está feliz com isso, vote na alteração. E o voto é secreto e sigam felizes. Agora, o mais importante é, Nelson, votem com a consciência de que aquela pessoa está ali para o bem de todos. Porque, por exemplo, foi o exemplo que nós colocamos aqui da Baía de Guanabara. A falta de compromisso com a coisa pública, a sem vergonhice, a tamanho como é que o cara que é dirigente de uma empresa pública consegue dormir tranquilo, sabendo que ele pode resolver a questão da poluição da Baía de Guanabara, que não é só uma questão estética não, Nelson. É uma questão de você mudar a forma de interagir com a própria cidade. Isso. Quantos bairros hoje, quantas pessoas que não estão podendo usufruir de uma água limpa da Baía de Guanabara, atividade de desporto, atividade de lazer, turismo, entretenimento, quantos postos de trabalho estão sendo perdidos efetivamente, Nelson e Edson, por conta da poluição da Baía de Guanabara? Quantas atividades, por exemplo, a ilha de Paquetá hoje, como ela seria se a Baía de Guanabara fosse despoluída? Seria um excelente balneário próximo a todos nós. Balneário. Porque teria balneabilidade, que não tem hoje. Que não tem hoje. Então você poderia pegar as barcas aqui e passar um agradável final de semana na praia de Paquetá. Ou seja, se perdeu a tradição, a cultura fluminense. Né? Sim. O Nelson vem de uma cidade pequenininha, mas uma cidade turística até. Aliás, eu morei lá há algum tempo. Rio das Ostras. Em Rio das Ostras tem um emissário submarino que é uma atração turística hoje. Porque sobre esse emissário tem um pier muito grande, bonito, né? E a cidade é totalmente despoluída em termos de esgoto. Água pluvial é água pluvial, esgoto é esgoto, em mais de 70% da cidade. Aí eu tiro por base São Gonçalo, que é a minha cidade, e que você vê lá, se tiver 10% de água de esgoto tratado, é muito, porque fizeram o programa PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, e que se gastaram, o Banco Mundial gastou milhões. Auditoria nesses programas para ver o que aconteceu com esse dinheiro. Gastou-se milhões, e olha, hoje está ligando, tem manilha lá, ligando esgoto de lugar nenhum para coisa nada, entendeu? Nada funciona, Edson, esse programa que você falou aí, da PDBG, eles tiraram o cocô dos meus vizinhos, inclusive o nosso, e jogou no quintal de uma senhora. Você comentou sobre isso. Então, e isso ficou anos lá. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Então, sabe o que o cidadão tem que fazer? Uma pessoa pobre teve que fazer uma sarjeta, né, de concreto e botar um tampão, porque senão ele não tinha condição de ficar dentro de casa. E aí veio a prefeita Aparecida Panicé e enfrentou o problema. Sabe por quê? Que tinha que fazer uma perfuração, uma vala mais profunda de 1,5 metro, 1,80 m, e que ninguém quis fazer. E ela chegou e fez. Então, tem umas situações, Edson, que a gente fica vendo por aí, e que às vezes tem umas pessoas muito pichadas, mas essas pessoas têm que avaliar também o que eles fizeram. Então, agora, quando você fala dessa situação da poluição, o problema é da poluição sonora. Também é terrível. Olha que coisa terrível. Maricá está com uma campanha interessantíssima sobre poluição sonora, que está rebocando os carros que fazem poluição sonora e multando os caras que estão fazendo isso, com aqueles carros de som com música alta. Isso. Então são soluções que você pode... E tem muitas igrejas também batendo 1000 de potência. O decibel lá em cima. E quem mora... Agora, por exemplo, São Alcântara tem dia que você não consegue... É doloroso passar ali e ver a quantidade de som alto que tem ali. Muito. Eu não sei se tem a ver com a postura também, né? Tem porta de loja, som na porta de loja, som dentro da loja em uma altura imensa. Tem a ver com postura, sim. Tem que fazer uma campanha Agora, eu fico lá em postura, eu fico impressionado, fiscal, do seguinte, o Nelson, me permita. O rapaz aí da postura de São Gonçalo falou muito bem e disse o seguinte, que o empresário, o dono da loja, ele tem que pagar seu alvará, paga seus impostos, é tributação em cima de tributação, não é, para manter uma loja aberta. Aí vem um camelô, bota uma banca em frente à loja dele para vender a mesma mercadoria que o cara vende. Aí, como é que o cara quer falar em regularização de posturas vendo uma situação dessa? Não é impossível, não cabe na cabeça de ninguém. Não, mas eu tenho um amigo que mora no centro do Alcântara, tem dia que ele, para entrar com o carro na garagem, ele tem que dar ré, fazer uma manobra para poder entrar. E outra coisa, som altíssimo,
Aí alguém disse se é pirata ou não é, isso aí não é problema meu, mas eu tô falando de som, não é isso? Analice. Ah, tá bom, Zé Vamos Carlos. conversar com a Analice, nossa ouvinte, a mais nova ouvinte agora, né? Vamos lá. Olá, Analice, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Como é que tá Quanto você? tempo? O prazer... Sim, graças a Deus, trabalhando bastante. Prazer em ouvi-la, né? Oi? É um prazer ouvi-la aqui nas ondas da Rádio Fluminense. Não, mesmo, estar falando com vocês, esse programa maravilhoso, que traz boas notícias diferentes. Tá picotando aí, eu não tô ouvindo aqui legal, não. Acredito que deve estar... Não, é o telefone dela. Ô, Analice? Oi? Acho que você está numa posição aí que tá dando uns picotando, mas tudo bem. Mas e aí? Nelson, eu estou num projeto no Porto Novo, aí aqui é muito ruim para pegar o acesso ao sinal. Sim. Olha só, então, aí é meio complicado, mas o que você gostaria de falar alguma coisa? Eu sei que você sempre luta pelas causas sociais na cidade, algum projeto aí do seu trabalho? Sim, Nelson, eu estou com um projeto de inclusão social no bairro Jardim Catarina, onde estive falando aí com o Zé Carlos. Sim. Muito bonito o projeto, a procura está sendo grande, a gente está precisando de apoio para que a gente possa ampliar o número de vagas, entendeu? Sim. E tem muitas crianças especiais que estão nas casas, Nelson. Precisam tirar essas crianças de dentro de casa. Tá para fazer alguma coisa, para fazer uma cultura, para fazer uma música, uma dança, um teatro. Sim. Mas então a gente vai fazer o seguinte, num próximo programa eu vou te fazer contato com você para você vir pessoalmente aqui, para você falar, a gente vai falar botar um tema sobre o social e você participar com a gente falando do seu projeto, tá legal? Com certeza, com o maior prazer, Nelson. Vou sim para falar e também estar com vocês é um prazer. Tá bom, querido. Fica com Deus, um ótimo final de semana. Um abraço, Nelson, para vocês também, Zé Carlos, um abraço para você. Valeu, um abraço. Amigo. Bom, falamos aí com a Analice, né? Ela é uma empreendedora do social, né? E a gente parabeniza, né? E em breve a gente vai ter uma pauta aqui sobre isso e eu quero trazê-la aqui. Mas vamos falar rapidamente sobre o momento político. Olha, eu tenho que entregar rapidinho isso daqui a pouco. Né? Daqui a pouco a gente tem que entregar o programa. Eu gostaria que vocês falassem o momento político, no momento do nascimento ou não parece até um parto de elefante esse impeachment, né? O negócio é doloroso, está machucando todo mundo, estão se arranhando, sangrando, o país está sangrando. É verdade. Os políticos estão sangrando, né, com essa situação. Como é que você vê isso aí? E você falando rápido, ele fala também, e eu quero falar sobre pesquisa eleitoral rapidinho Muito também, bem, sem olha citar só, nomes. Com relação ao impeachment, né, o povo brasileiro já esgotou toda a paciência. Está cansado. Essa coisa rolando tanto tempo. Só citando o exemplo do Collor, que em 60 dias foi colocado na rua, até porque ele renunciou, né? Parece que renunciou e foi embora. Eu só lamento que a nossa ex-presidenta, afastada, com impeachment ou não tenha essa mesma grandeza de chegar e liberar essa questão que está afligindo toda a população, politicamente falando, que é a questão do impeachment. Ela podia chegar e facilitar as coisas pedindo para sair também, para facilitar. Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que é fato consumado a questão do impeachment da Dilma, da ex-presidente aí. Você também tem qual o seu pensamento sobre isso? Sobre o impeachment? Olha, não, esse parto de elefante, né? Um negócio louco, é uma né? jogada de cena também, né? A gente tem que entender o seguinte, que é um momento de capitalização dos políticos em plano federal, ou seja, eles estão se autopromovendo, estão usando daquilo ali para se expor, usar de suas oratórias. Mas o próprio presidente dizer que aquele é um hospício, ele fazendo esse julgamento. Mas ele está fazendo isso também, o jogo de cena dele, porque acontece, o pessoal da bancada da chupeta lá, que o pessoal chama, eles estão usando esses discursos, essas jogadas de oratória e retórica para fazer um documentário de vitimação posterior ao sacramentado processo de impeachment. Então, a gente tem que entender o porquê das coisas. Então, esse processo, na verdade, ele tem um fim, que é concretizar o processo de impeachment, finalizar ele com as medidas materiais e formais consequentes, mas também o processo está servindo o meio, ele está servindo como alavanca política para os senadores, propaganda política para os senadores e deputados.
Então você verifica aí pessoas com discursos mais acalorados, uma teatralização maior, exatamente porque estão usando isso daí como base política, para a capitalização política pessoal de cada um dos oradores. Mas, tirando isso, você tem que identificar também outras questões, por exemplo, como foi a fala do presidente do Senado, em terceira pessoa, falando do tráfico de influência feito pela senadora Gleisi Hoffmann. Confessando na lata Confessando na lata e o país... O presidente de coisa. Eu fui lá e disse, não pode não, hein? Não gasta o cara não, não prende não. O país ficou um silêncio atemorizado diante da fala do presidente do Senado, na frente do presidente Supremo, ou seja, do tráfico de influência entre os poderes. Mas ele foi chamado a arrego, hein? Tanto é que depois de 5 minutos, tanto é que depois dessa fala, o presidente do Supremo, que estava presidindo a sessão, suspendeu por 5 minutos para chamar os caras e falar, meu querido, você não pode externar o que acontece por detrás dos bastidores da República. E você não me deixou de calça reada. E a questão o que vai ser feito, Nelson, depois de uma declaração dessa envergadura. Porque, no mínimo, todos eles tinham que prestar esclarecimento público. O que ela falou lá? Que ninguém tinha condições de falar nada. Zé Carlos, a questão é muito grave. A questão é muito mais grave do que você está colocando. Porque, não sei se você verificou, mas o processo da Gleisi Hoffmann era para estar em pauta de julgamento essa semana e foi tirado sem qualquer justificativa. Aí. Exatamente. Aí. O que corrobora a fala do presidente do Senado. É isso mesmo. Espera aí, sua fulana. Então, o mínimo que tinha que acontecer... Eu livro sua cara e você vem me... O mínimo que tinha que acontecer agora, na segunda-feira, era o Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, convocar todos para prestar esclarecimento. Agora tem um detalhe, detalhe. A turma eu brinquei que a turma do gargarejo, é lógico que são os senadores, são eleitos, são legítimos, e eles ficaram irritados com a declaração do Renan e houve até simulação, alguma coisa de empurrão, né? O Lindbergh levantou os braços e disse, não me toca porque eu não sou. A questão é, o Lindbergh fez o antidoping ou não fez? Agora você vê, Lindbergh, os caras pintadas, né? Que ele aproveitou disso pra virar. Agora mudou pra cara de pau. Cara de pau. Tem que dar um óleo de peroba pra ele, que é cara de pau. Não vai demorar muito. Dá um tempo. Não, mas tem muito cara de pau ali. Quando aparece um cara se dizendo líder, não, tô defendendo o povo. Veio aqui, o Lula teve aqui essa semana. No Estaleiro Mauá. Ele que desempregou muita gente, o roubo aí tá aprovado. E tá lá no Estaleiro Mauá. Os caras tinham que tirar ele de lá enxotado. Eu vi uma matéria, não sei se foi no jornal ou se foi na rede social, dizendo assim, eu vi o pessoal do MST entrando ali pro estaleiro e ficou imaginando o que era. E acabei descobrindo que foi o Lula. Aí tudo bem, ele foi lá falar para os empregados, né? Agora eu pensei assim, será que o MST também vai o dia que reunir 11 milhões e 400 mil desempregados? Será que o MST também vai lá? MST, né? MST é o quê? É uma empresa, né? Não, é o MST. E a teta tá secando, porque olha só, o pessoal da CUT não conseguiu mandar o pessoal da Mortadela pra Brasília. Porque assim, a gente tem que ser sincero com as coisas. Aqui a gente não é de direita nem de esquerda, não. Mas assim, por favor, seja ideológico. Porque as pessoas que estiveram na praia de Caraí, elas foram gratuitamente. Isso. Não se prostituíram ideologicamente por camisa, por lanchinho, por R$100 a diária. Por favor, vai comparecer uma manifestação, vá por convicção política. Muito claro. Vamos lá. Sem citar nomes, eu peço pelo amor de Deus, mas eu gostaria que vocês analisassem sobre pesquisa. Nós tivemos uma pesquisa no Rio de Janeiro, tivemos já em Niterói. Em Niterói foi até surpreendente. Fez-se uma pesquisa para o segundo turno e deixando já o primeiro. Eu não sei, eu não entendi essa. Não sei se o Fuscaldo entendeu. E em São Gonçalo nós temos também uma pesquisa. Agora o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a matéria ela fala dos números, fala na rejeição, grau de rejeição, mas de repente chama os caras de lanterninhas. Incoerência total, né? Como é que é isso, Edson? Como é que você vê? Será que a pesquisa ela ajuda, atrapalha? Eu quero citar, por exemplo, a pesquisa para quem confia na pesquisa, Aparecida Panicé e Graça Matos. Aparecida, a primeira pesquisa dela foram 9% ela e 51% Graça Matos. Eu chamei o cara do PMDB e disse, vocês erraram. Ele falou, por quê? O dia que a Graça começar a cair um ponto, não para mais. Parece que eu tive uma boca maldita. E não parou mesmo. É verdade. E depois ficaram segurando um empate técnico. E o que aconteceu? A Aparecida ganhou no primeiro turno, depois ganhou no segundo. Então,
Pesquisa pra mim, esses números aí não vale não. Mas como é que você vê o reflexo em cima do candidato quando diz assim, ô Ed, você tá na lanterninha com 1,2%, irmão. O que você vai estar fazendo aqui? Pois é, essa influência, inclusive, é como o Fuscaldo falou aqui, influencia sim as pessoas não muito esclarecidas ou politicamente não estão aí, nem aí. Os indecisos também. Eu vou votar nesse aqui que está em primeiro. E o candidato também afrouxa um pouco, né? Não, eu já tô na frente, porque eu conheço, eu trabalhei para um. Assim. E às vezes cara... joga água fria naquele que está crescendo. Eu vou responder com uma pergunta, Nelson. Vou responder com uma pergunta. Você já foi pesquisado alguma vez politicamente, falando de política, já foi? Nunca. Nelson? Nunca. Pra mim, nunca, tinha que ser proibido. Olha aí. Nem eu. Pesquisa, eu acho que... Bom, eu não posso fazer campanha contra instituto. Não. Longe não é de o mim. caso, Você não pode, Nelson, Longe mas de eu mim. posso dizer. Não. Aqui serve uma pesquisa Não, eleitoral. Bem lembrado. eu não Aqui posso. serve uma pesquisa eleitoral, Nelson. Não, tudo bem. É. Eu botei Serve pra o quê? tema, vocês podem achar o que quiser. Eu não faço. Tá o microfone aberto aqui, o telefone também tá aberto. Se alguém puder ligar, esclarecer para que serve uma pesquisa eleitoral, porque assim, você não vai mudar teu voto porque o cara tá ganhando. Exatamente, serve para quê? Não serve pra nada. Eu acho... só tem que votar por ideologia. Aquele cômodo. Olha o cara tá lá na pesquisa assim, mas como é que tá? Não, eu sou o primeiro da pesquisa. Quando ele cai disso, essa pesquisa não funciona. Eu acho interessante isso, Gustavo. É porque não é um método científico efetivamente, é um método por amostragem, não tem certeza daquilo, nem é razoável. Até por telefone fazem pesquisa. 2. Eu não entendo isso, sinceramente. Não. Bom, o TRE acaba de... Daqui a pouco tem que entregar esse programa para o TRE, né? Nós temos o apoio. E daí a pouco vem o TRE, né? Os candidatos, fiquem atentos aí. E com certeza nós estamos terminando. Eu quero agradecer ao Edson. Obrigado, Edson. Estamos aí. Muito obrigado a você, Nelson, pelo espaço. Obrigado aos amigos ouvintes que sintonizaram o programa. E sempre que quiser, eu estarei à sua disposição aqui, Nelson. Um prazer muito grande conhecer também, pessoalmente, o Fuscaldo. Até porque esse nome me traz boas recordações, esse seu sobrenome. Porque... eu fui, grande parte da minha vida e da minha infância, eu fui alimentado por um produto que levava seu nome, viu? Obrigado, Ed. Que alimentou. Macarrão Fuscaldeza. Fuscaldeza. Tirei muito leite ouvindo a Rádio Fluminense falando do Fuscaldeza. Fuscaldo, um abraço. Obrigado, Nelson. Senão isso vai acabar em macarronada. Vai acabar em macarronada. Antes macarronada que pizza, não é, Nelson? É melhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui difundindo cidadania. Obrigado, Zé Valeu, Carlos. Nelson. Lembrando, dia 3, Rodrigo Neves, dia 10, Felipe Peixoto, dia 17, Daniele Bórnia e dia 24, Flávio Serafino. São os candidatos a prefeito de Niterói. Lembrando que foi colocada à disposição deles. Se alguém não quiser vir, não é obrigado, mas o espaço está garantido. Um grande abraço. Aquele abraço, Valeu, Nelson. Um abraço pra você, abraço a todos. Gente, até o próximo sábado, se Deus quiser, que eu não posso falar mais nada, tá legal? Agora era pra tossir, não tô tossindo. Um abraço, Edson, um abraço, Fuscaldo, Zé Carlos, obrigado. E na próxima semana estaremos aqui aguardando. Se vir, nós estaremos entrevistando com todo prazer o candidato a prefeito Rodrigo Neves. Muito bem. Sua cidade, seus valores. Comandando